Tudo bem, gente? Estamos aqui com mais um Papo de Atleta, o podcast do Sindicato de Atletas. Hoje recebendo um amigo, independente de qualquer coisa, um grande amigo, não só meu, como do sindicato, a Cleison Scayon. Quem acompanha futebol de São Paulo, então já conhece, não é de hoje, né? Como a gente já estava conversando aqui, batendo um pouco de papo antes, está no meio do futebol aí, sendo visto já há um bom tempo, desde muito jovem, né? Então, aí, primeiro, agradecer você por ter aceito o convite de sentar aqui para conversar com a gente. Deixando bem claro, sou um fã do seu trabalho como atleta e agora também no pós-atleta já, deixando bem claro a sua postura, sua posição, seu jeito de trabalhar, seu profissionalismo e responsabilidade com tudo que envolve o seu trabalho. Então, começar agradecendo de coração por você estar aqui com a gente, por bater esse papo. Espero que você também possa aproveitar, assim como eu vou aproveitar e vou crescer acompanhando tuas posições aqui. Então, primeiro, agradecer a você e pedir para você se apresentar um pouco. Assim, eu vou te apresentar de qualquer jeito aqui no nosso bate-papo, mas eu queria que você se apresentasse. Né? Quem é o Cleison, quem foi o Cleison como jogador, como foi um pouco essa passagem e quem é o Cleison hoje e o que o Cleison pensa de futuro para o futebol. Doutor Guilherme, obrigado, né? A gente fica muito feliz pelo convite. Eu não podia deixar de vir aqui e conversar com vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por vocês, um respeito. Sou muito grato pelo Sindicato dos Atletas, né? Que me capacitou muito durante atleta. E eu não poderia deixar de vir aqui. Obrigado mais uma vez, né? E foram 21 anos, mais ou menos, de atleta profissional. Como mais ou menos? 21 e pouquinho, quase 22, né? Quase 22, 21 anos. Como atleta profissional, né? Não é como da categoria de base, como profissional. Exato, como profissional. Joguei 3 vezes fora do país, né? Interior de São Paulo, muitos times, mais de São Paulo, poucos times fora do estado de São Paulo. Então eu andei bastante por aqui, né, pela região de São Paulo, um campeonato mais difícil talvez, mas com muito trabalho, muito feliz mesmo, muitos relacionamentos, né, e agora, né, depois desses anos aí, a gente já estudando na reta final da carreira, fazendo uns cursos aqui de capacitação do sindicato, fazendo outros cursos da Federação Paulista, né? Fiz também outros fora, esporte interativo, não sei se pode falar, mas... Claro, pode. FGV, fiz algumas coisas para poder fazer essa transição, né? E já pensar numa carreira pós-futebol. E aí agora a gente está aqui, né? Iniciando, né? Uma carreira do lado de fora para poder dar continuidade naquilo que a gente entende de futebol, naquilo que a gente espera de futebol. Tá, então vamos começar, acho que legal para quem não te conhece ou quem não sabe toda a sua história, fazer uma ordem cronológica, de uma maneira, um apanhado geral, né? Começou profissional no Botafogo de Ribeirão. Você fez a base no Botafogo também. Você começou no Botafogo, ou você começou no futebol na categoria de base, quando? Porque a gente está até conversando aqui com o Fabiano, veio aqui, Fabiano do São Bernardo. Ele até falou, eu comecei o primeiro time que eu fui, tava com 17 anos. Muito diferente, cada vez mais difícil, né? Você começou novo, começou mais já com um pouco mais de idade, fora do normal do futebol? Eu comecei novo, eu tinha um tutor que me levava, né? Meu pai e minha mãe não tinham condições de me levar e eles conseguiram um tutor para me levar para treinar, né? Então, às vezes eu ficava na casa dele, às vezes eu ficava no clube, então já com 10 anos. Isso já no Botafogo? No Botafogo de Ribeirão. Mesmo morando em Ribeirão Preto, eu não tinha condições de treinar. Sim. Vendo a família pobre, né? O pessoal não tem ideia do tamanho de Botafogo, o tamanho da cidade de Ribeirão Preto, que é a cidade que fica o Botafogo, é uma cidade muito grande. Sim. Às vezes você atravessar e não tem, pelo menos agora tá bem melhor, mas não tinha transporte público, essas coisas não era. O lugar que Pega um ônibus e vai treinar, né? Não, o lugar que eu morava não tinha ônibus direto, então você tinha que ir pro centro da cidade, depois para outro lugar. E aí ficava caro, demandava tempo, meu pai e minha mãe não tinham condições para isso. Aí tinha um tutor que me levava, que me buscava, né? Às vezes eu ficava na casa dele, final de semana, às vezes, durante a semana, alguns dias ia para casa, outros dias não, ficava no clube. Mas eu iniciei com 10 anos no Botafogo. E aí eu fiquei
A minha época era fraldinha, dentinho, mirim. Madeira. Tinha juvenil, juniores. Infanto e juvenil. Isso. E no campo tinha os juniores. Tinha os juniores. Salão era diferente. Exato, salão diferente. Juniores, aí eu fiquei 13 anos no Botafogo. Todo de 10 a 23 anos, quase 22 anos. 12 anos, quase 13 anos. Né? Eu fiquei como profissional, eu me profissionalizei com 17 anos. Né? E subia, descia para jogar no 17, subia, jogava no 20. Só que como profissional no Botafogo eu joguei pouco, não joguei muito. Eu joguei muito pouco, jogos inteiros, 2, 3 jogos inteiros. Picotei muito. Não cheguei a... Mesmo esses praticamente 5 anos aí de profissional. Não consegui jogar. Por ter uma vida desregrada, né? Gostava muito de ir pra noite, bagunçava demais. E aí você acaba perdendo um pouco espaço. E aí eu fui dispensado, né, do Botafogo. Foi dispensado. Exato. E aí conseguiu ir para São Carlense, é isso? Exato. Fiquei um tempo parado, né? Chegou fui a ficar fazer parado, cheguei emprestado pro Gama para disputar o Brasileirão, mas aí fiquei pouco tempo, voltei, não cheguei a firmar nessa época. E aí eu fui pro São Carlos, né, para disputar a 4ª divisão, que é a Bzinha. Uhum. E aí lá a gente foi campeão. A gente foi campeão no primeiro ano do São Carlos. E a gente aí foi sim você campeão. Jogando, capitão do time. E aí eu voltei pro futebol já casado, já mais tranquilo. Tá, isso que eu ia falar, já com outra mentalidade, do que era ser jogador de futebol. Exatamente, mais disciplinado, mais regrado. E aí eu comecei a andar. Em 2005, campeão no São Carlos, né? Depois fiquei 2 anos e meio, fui para a Armênia, emprestado, retornei, fiquei... Então, primeira pergunta já sobre isso. Como que foi na Armênia? Assim, não é um país que costuma ser um destino comum para o futebol, né? Quem está um pouco no meio do futebol sabe um pouco mais da Europa, sabe que tem um nicho lá de futebol, que eles procuram bastante latinos de uma maneira geral, não só brasileiros como sul-americanos até. Como que foi isso? Como que surgiu essa situação? Como que foi você ir para lá? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei uma temporada. Eu já tinha ido alguns jogadores, né? Até o Pizelli, que é naturalizado armeno. E tinha ido, o Alex tinha ido, que já era de São Carlos, com uma parceria com um empresário daqui de Americana. Se não me engano, Samarone é o nome dele. Ele fez uma parceria com o São Carlos e levou alguns jogadores e eles foram muito bem. E aí eles voltaram. E aí levaram mais alguns jogadores. Para mim, assim, na Armênia foi muito interessante. Tanto na questão pessoal como na questão tática também. Porque a Europa em si é um campeonato mais tático, né? Mais organizado. Mais duro, mais rígido, exato, né? Taticamente, assim, mais certinho. Mais competitivo. Isso aí para mim, que estava iniciando, né, apesar que já com 24, 25 anos, mas iniciando uma carreira de médio nível, talvez, para mim foi interessante, que eu aprendi muito. A gente jogou Copa da UEFA, a gente passou, né, até nas fases eliminatórias que nunca tinha passado. Então para mim foi interessante. E na questão pessoal, eu tinha recém-casado. E eu fui com a Janaína, que é, né, minha esposa, e o Luiz Felipe era pequenininho. Então a gente aprendeu a virar homem, né? Lá fora. Então, tanto essa questão tática como a questão pessoal, para mim, foi bastante interessante, bastante proveitoso. Caramba, né? E jovem, você tinha 24 anos, né? Pô, 24 anos morar na Armênia, numa época que não tinha internet... Não tinha. Tinha internet, mas não tinha internet do jeito que é hoje, né? Não tinha comunicação. A gente tinha que ir na Lan House. Era essas coisas aí, MSN, essas coisas antigas pra caramba. Muito frio, né? Cheguei a pegar menos 25 graus na pré-temporada. Então, assim, treinar na neve é uma coisa absurda, horrível, porque parece que o nariz vai quebrar a orelha, os dedos. É horrível, 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 horrível. A Janaína chegou um pouquinho depois, porque a gente foi em janeiro. Lá é o ano todo também, não é meio ano. Lá no leste europeu do início do ano até o final do ano, por conta do frio. Aí em março já o frio já vai aumentando o calor, vai diminuindo.
E ela foi lá, mas ela pegou também um pouquinho de frio. Mas em janeiro é horrível. E é bom você falar isso, porque às vezes a molecada que está acompanhando aqui não tem ideia de como é. Fala, vai jogar no frio, acha bonito quando vê na televisão, né? Eu até outro dia comentei aqui no nosso podcast que teve um atleta que precisou do nosso auxílio jurídico aqui, a gente conseguiu a rescisão contratual dele, até com o próprio Botafogo, em Ribeirão, e o menino saiu de Ribeirão foi pro Japão. E nem eu sabia, na época, o frio que era o Japão, não tinha ideia, isso já faz uns 7, 8 anos. E aí chegou lá, ele ligou, falou, doutor, tô indo embora. Ele falou, cara, eu tô 3 semanas aqui, o mais quentinho que eu peguei foi menos 20. Ele falou, não quero isso aqui pra minha vida. Voltou, dá um abraço pro Caio, e depois foi estudar, e aí voltou e falou, não vou jogar futebol, foi estudar, se formou em educação física, e tocou a vida dele de outra maneira. Mas é isso, quando saiu daqui pro Japão, pô, uma baita oportunidade, chegou lá, enfrentou isso, e às vezes a molecada não tem ideia o quão frio é, e como é jogar no frio, treinar no frio, né? Uma coisa é você viver no frio de uma casa para um escritório. Outra coisa é tem que ir pro campo, não tem o que fazer, né? Não, e assim, a adaptação, se você não for bem focado naquilo que você tem que fazer, é muito difícil mesmo. Porque assim, o brasileiro já vai para lá, ele já é um pouco mais cobrado. Uhum. Porque ele é estrangeiro. Ele é brasileiro. Futebol brasileiro. Exato. E outra, gasta mais, né? Para levar um estrangeiro gasta mais, então ele é cobrado, e os próprios jogadores de lá cobram isso, sabe que você ganha mais, sabe, então é complicado, e o futebol não é igual aqui também, é um futebol um pouquinho mais pesado, mais competitivo, né, não se joga tanto futebol, se compete mais, então assim, se você não tiver uma cabeça boa para poder se adaptar, não souber procurar a entender a língua, a entender o treinador, você vai sofrer, você não vai jogar, porque se não treinar bem, você não vai jogar. E como que você fazia com essa situação do idioma? Como que você se comunicava com eles? Eu nem sei qual a língua que fala lá. Falava o armeno mesmo, armeno né? mesmo? Armeno e russo, né? Fácil. Você pode escolher armeno ou russo. E assim, a gente tinha o tradutor, mas o tradutor... Você fala uma coisa, ele fala outra. Não é a mesma coisa. Não tem aquela... É diferente. O time também do jogo. Eu sempre fui bem desenrolado. Eu sempre procurei aprender. Não tem muita vergonha. Por mais que seja... eu sou um pouquinho mais vergonhoso do lado de fora, mas quando precisa de uma situação, eu consigo me dar bem com isso. E aí, eu xingava em português, eu pegava uma palavra em inglês, estudava um pouquinho, por mais que falava tudo errado, mas eu mostrava interesse, sabe? Isso aí me ajudou bastante, apesar que não é o ideal é que você se prepare, porque a adaptação é melhor, apesar que a gente não tinha estrutura nenhuma para isso. Mas é que eu enfiava a cara e acabou. Eu xingava no Japão agora recentemente, eu xingava em português, os caras é louco. Mas a gente tem que se virar, tem que tentar ganhar o jogo de alguma forma. Quem vê você aqui conversando com a gente super calmo, tranquilo, falando... Quem não acompanhou você jogando não entende qual que era o seu estilo de jogo, né? Exato, todo mundo confunde, mas esse cara lá dentro, antigamente usava careca, né? Esse cara lá dentro, esse cara aí fora, eu falei, esse cara aqui fora, aquele lá mesmo lá, mas a gente acabava se transformando. E até isso pra mim é muito engraçado, eu sempre achei muito engraçado, desde quando te conheci, ver você jogando, ver conversar com você é totalmente diferente. O que é? Liga um botãozinho? Como que funciona isso? Não, como funciona isso pra você de verdade? Você consegue distinguir assim, não, beleza, agora eu vou jogar, agora é outra postura, ou é automático, você nem percebe que você faz isso? Não, automático. Às vezes eu brincar hoje num amador lá em Ribeirão Preto, os caras falam, tá de sacanagem, pô, você tá velhinho já, gordinho, ele tá brigando, xingando, aí é totalmente ao contrário. Mas é indireto, não sei. Não sei se a gente aprendeu que no futebol a gente precisa ganhar. É da cultura nossa isso aí. Se você não ganha, você não é ninguém, então... Você acaba, né, conversar com os árbitros, pô, isso fora de campo, você é uma moça, né, você é chato, xinga, briga, né, não sei, acho que é indireto mesmo, é uma questão mesmo de competir, eu sou muito competitivo, apesar de ser calmo, mas eu sou muito competitivo, então pode ser isso, né, ali, acho que na hora ali, troca uma chavinha. Não pode tirar para ímpar com o filho, mas de resto tá tudo bem. Do resto, não, arruma confusão. Beleza, aí voltando da Armênia, você veio para onde? Voltei pro São Carlos, né? Que eu tinha sido emprestado. Era para retornar, mas aí eu perdi meu sogro, perdi meu avô. Né, a gente não conseguiu ver eles, aí a gente optou por ficar.
E aí eu fiz mais um Campeonato Paulista da Série A3, né? Pelo São Carlos, a gente tinha subido, né? Da Bzinha para a Série A3. E aí dali... Então, rapidinho, foi isso. Primeiro semestre você subiu, segundo semestre você foi para lá. Joguei lá o Campeonato Paulista e Copa Paulista. No outro ano a gente foi para 2005, a gente subiu, 2006 jogou São Carlos, né? Não, manteve. Aí depois, o ano seguinte eu fui para lá, 2007. 2008 eu voltei, joguei um Campeonato Paulista, fui pro Mirassol. E aí fui Mirassol para ali, talvez para mim foi um dos melhores anos, né? Um ano e pouquinho eu fui para a Série C do Campeonato Brasileiro. E já é uma mudança bem grande de nível de clube do que estava, né? Comercial Mirassol, já é Série C do Brasileiro. Que série que estava no Paulista? Na primeira divisão, no Paulistão. Eles já tinham subido e permanecido em 2008. E aí eu cheguei lá em 2008 na Série C do Brasileiro. A gente vai mais ou menos para fazer uma avaliação, né? Consegue passar, fiz uma boa Série C, fiz alguns gols. E aí mantive para o Paulistão. Uma incógnita, né? Pô, será que dá? Será que não dá? Uma primeira vez que joga. Divisão, vai enfrentar os grandes. A gente sabe que mas aí fui muito bem. No Mirassol, em 10 meses, eu fiz quase... não sei se foi 9 ou se foi 10 gols. Pro volante, né? Primeiro volante. Então, pra mim foi muito bem. Na época que o volante não podia sair lá de trás. Não podia, né? Na época que o Paulinho, esse pessoal pegou, depois que era legal o volante aparecer de surpresa. Aí eu já tava velho, já não conseguia bater e voltar. Mas aí eu fiz não sei se 9 ou 10 gols, não me recordo. E aí eu dali fui pra Portuguesa. Eu tinha bastante time pra ir, né? Aí já tinha opção, né? Já tinha opção. Foi como que muda, né? Troca a chave. E aí eu fui para Portuguesa, fiquei 2 anos, né? Depois já também Paulistão, Série B, né? Batemos na trave 2, 3 vezes, né? Para subir pro Brasileirão, para a Série A do Brasileiro. Depois de lá fui pro Avaí. Troquei, vi numa troca o Ferdinando que estava aqui, que estava lá no Avaí, veio para cá, eu fui para lá, no Avaí, o Ferdinando veio para Portuguesa. Aí fiquei no Avaí, disputei o Brasileirão, Copa do Brasil. O Avaí é brasileiro Série A. Série A, Brasileirão, Copa do Brasil. A gente foi muito bem na Copa do Brasil. Foi essa época, pelo que eu me lembro, foi quando o Avaí estava nessa crescente pro futebol nacional. Lá o Avaí sempre foi grande, claro, mas no futebol nacional foi a primeira vez que o Avaí que apareceu assim, nos últimos tempos aí, né? Exato, a gente ficou terceiro colocado, né, na Copa do Brasil, ganhamos de São Paulo, Botafogo do Rio, ganhamos do Vasco lá, perdemos na ressacada, na semifinal. Então, assim, é um time grande, né, do estado, para mim foi uma baita de uma experiência. E aí, depois eu vim pro Bragantino. Foi onde eu encontrei o Alê. Não, fala isso não. A gente tem uma história aqui no sindicato que o Ale não jogou de verdade, é mentira. Não. Tem umas fotos tem umas montagens que ele utiliza aí, que ele aparece de vez em quando em fundo de tela, do computador, do celular. Mas a gente acha que é mentira, porque assim, a gente... Clube, pô, ele passou por uns clubes, ele falou que jogou em Portugal, os clubes não existem mais. Passou no Chipre, o Chipre nem futebol profissional tem, é complicado. Eu não falo que você jogou com o Ale, senão você vai dar uma moral pra ele aqui dentro, que a gente não vai aguentar. Não, eu tenho que falar, eu cheguei lá, o Ale era o capitão do time. Ô, louco, aí você tirou a faixa dele. Não, ele era o capitão do time. O Ale tinha uma moral absurda, né? Aí fez muita coisa lá no Bragantino, que não dá pra contar muita coisa lá, né? Os caras vão achar que a gente fez motim, né, no futebol. E a grande maioria das coisas era tudo só para receber salário, né? E você tá errado, né? É interessante essa cultura nossa, né? Você cobrar talvez de uma forma mais incisiva. E você tá errado. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, você fica taxado talvez como um cara que faz bagunça ou o cara que é ruim de grupo. Não tinha nada, pelo contrário. Você só estava exigindo um pouco de profissionalismo, que é exigido do atleta, né? É que, assim, essa cultura nossa, se você se posicionar, você recebe uma certa retaliação. É meio esquisito isso, né? Eu acho que futebol. Assim, não sei se é até bom tratar disso, não, mas é ótimo tratar disso. Interessante. Eu acho que assim, você pegou 20 anos como profissional, arredondando aí, né? E eu acho que você pegou uma época muito de mudança
de quando você estava subindo pro futebol, o futebol não tinha o profissionalismo todo que tem hoje. O futebol era profissional, pelo amor de Deus, né? Não estou falando diferente disso. É que assim, passou por uma mudança e o profissionalismo que se tem hoje no futebol, por conta, claro que infinitamente, por conta do dinheiro envolvido hoje, é muito maior. Sim. E eu acho que essa mudança, os atletas absorveram isso muito bem, de, pô, é muito mais profissional, como você está falando, pô, subiu na categoria de base, não tinha ideia que era isso, queria sair para noite e tudo mais, e você fez essa mudança, só que os dirigentes demoraram muito mais para fazer essa mudança de entender que o futebol está muito mais profissional. E isso tem consequências diretas no resultado desportivo do time. Não adianta falar que não, né? A gente pega aí, por exemplo, você falou da Portuguesa que você passou. O que aconteceu com a Portuguesa nos últimos 15, 20 anos e o que está acontecendo agora. O nível de profissionalismo aplicado pelos dirigentes, né, que fundaram a Portuguesa e agora ela está ressurgindo, né? O Bragantino também, quando você chegou lá, estava no caminho de ressurgir. Sempre que eu converso muito com o Alexandre, mas apesar das brincadeiras, o Alexandre passou pelo Bragantino quando estava lá jogando lá embaixo, nem lembro qual divisão que era, que a gente já conversou muito sobre isso, começou a subir. Então, na A2, mas a A2 de uma maneira muito... mas de uma maneira muito sem profissionalismo, né? Então, assim, para chegar em Série A do brasileiro, e os caras atrasando o salário achando que é normal. E o errado é quem cobra, né? A gente pegou essa transição e a maioria dos clubes ainda... aquela ideia de que prometiam uma premiação e não pagava, atrasava o salário porque não ganhava o jogo. Então, assim... E o grupo foi montado para subir. Foi montado um time para subir, um time bom, uma Série B do Brasileiro, uma arrecadação ótima, né? Já na Série A do Paulista, então assim, bem gerido, poxa, tudo para ser uma potência, mas com vícios antigos, né? Então assim, a gente acabou tendo muito choque, ganhava bem, e por conta desse choque você não tem conta, você joga bem, você faz quase todos os jogos, você salva o time, mantém o time na divisão e você não renova o contrato por conta que você se posicionou. É absurdo. Mas eu acho que até, a gente vai continuar mais pra frente na ordem cronológica, mas assim, não acho que tenha mudado muito ainda o profissionalismo dentro do pessoal que está à frente do futebol mesmo. A gente pega aí o ano passado, Série A do Brasileiro, 16 times dos 20 atrasaram o salário. Então assim, eu acho que as promessas são maiores. Né? Promessas de salário, promessa de bicho, promessa de premiação, que seja. Mas ainda a gente tem atraso de salário. Em times aí que estão faturando 500 milhões ano, 600 milhões ano. Pô, se você não tem dinheiro, o que você está prometendo? Começa por aí. Ou então, se você está prometendo, como que você não se organizou financeiramente para cumprir com a promessa que você fez? Uma coisa que a gente fala muito e às vezes o pessoal que acompanha futebol, mas não acompanha tão a fundo, não sabe, mas nenhum clube é obrigado a contratar nenhum atleta. Aí quando quer contratar, vai lá, contrata, promete pagar salário assim, salário assado, pagar tanto, e na hora que não paga, e, né, você passou por isso. Como que você faz? Não tem como gerir pessoas se não for com verdade, não tem jeito. Então você tem um grupo ali de 30 jogadores. Você mente para ele hoje, mente para ele amanhã, mente depois, na quarta vez o cara já não acredita mais em você. Como você vai gerir isso aí? E o cara tem a família atrás, tem os filhos, tem a mãe, o pai. Às vezes o cara não tem o que comer em casa, tem a pressão da torcida, a pressão da imprensa. Como você vai gerir essa bola de neve? É absurdo. Então assim, a gente vive num mundo imediatista. Tudo é para ontem. O futebol é imediatista. Você só vale se você ganha. Mas se a gente não tiver alguns homens, que bate no peito e fala, não, a gente vai fazer isso, isso, isso e isso, independente de resultado. Eu não estou acompanhando muito a fundo, por exemplo, o Santos, né? Vou dar um exemplo, mas o Santos vem se reorganizando do lado de fora de uma forma fantástica. Só que está sofrendo com os times, porque não tem dinheiro para aportar. Mas por que não tem dinheiro? Porque está se reorganizando. Mas porque a bagunça financeira que fizeram desde lá atrás, exato. Da época que o Neymar estava no Santos, cara, se enfiou num buraco financeiro, que isso? Não tem dinheiro para investir. Como você vai investir? Então, mas aí que é todo um sistema, não sei se eu vou usar a palavra certa, que todo mundo está vendo que o grupo está se reorganizando.
os torcedores têm que ter um pouquinho de paciência, a imprensa tem que ter um pouquinho de paciência, porque é a questão futura. É difícil a gente falar isso no futebol, é difícil. O Flamengo, nos 2 primeiros anos que se reorganizou, brigou os 2 anos para não cair no Brasileiro. E no primeiro ano, saiu na última rodada, o treinador é o Vanderlei Luxemburgo. Então, assim, precisa ter... É difícil, doutor, é complicado a gente falar, mas a cultura parece que tá intrínseca, né? Tá dentro, né? Uma cultura ruim. Mas eu acompanho algumas coisas de fora também, do Brasil, e o que eu percebo é que, assim, torcida é sempre torcida. Torcida quer ganhar título. A torcida não entende que tem que se reestruturar, que tem que se organizar, que tem que pagar o passivo, né? A dívida do clube. O que me assusta é a gestão, a diretoria deixar a torcida mandar dentro do clube. É isso uma coisa para mim incompreensível, né? Você pega até o que está passando o Palmeiras agora, que a Mancha Verde está reclamando da Leila, sendo que ganhou tudo. E, a gente sabe, e aí começa a ficar claro para as pessoas que não acompanham o futebol tão a fundo que, pelo menos essa torcida aí que cobra assim, né? Ela está preocupada com o resultado desportivo do time? Não me parece, porque vocês estão reclamando do quê? Acabou de ser campeão em cima do Flamengo, que tem muito mais investimento direto do que o Palmeiras. O Palmeiras ganhou, e por que está cobrando-se assim, né? Então eu acho que isso para mim assusta um pouco. Não acho que a torcida tem que, de uma maneira geral, tem que entender. Eu acho até que o torcedor normal, se a diretoria chegar e falar, gente, a gente vai ficar 2, 3 anos sem brigar por título porque a gente está se reestruturando. Então eu acho que falta um pouco de comunicação da diretoria para torcida, imprensa, de maneira geral. Acho que o torcedor normal vai entender. Mas o torcedor que está todo dia no estádio é o torcedor normal? É o torcedor que vive de ser torcedor? Então, assim, acho que também tem uma situação mais ou menos assim. E aí eu acho que vai muito mais uma cobrança da imprensa do que da torcida. Que aí a gente que acompanha fala, pô, tá todo mundo... Não, a imprensa tá falando. Né? De uma maneira geral, os torcedores do Palmeiras, tirando essa parte. Vamos falar que a torcida do Palmeiras está reclamando da Leila. Não é a torcida do Palmeiras. Um grupo de torcedores do Palmeiras está reclamando. Né? É o que a gente acabou de falar agora, né? Essa questão. O jogador, talvez ele profissionalizou mais rápido do que o próprio dirigente. Então, o dirigente ainda continua um pouco amador. Porque um cara que se profissionalizou, ele está olhando para a questão administrativa do negócio, não para a questão política. Então, se você pega um dirigente mais amador, ele vai sempre pender para o lado político do negócio, para o lado conveniente do negócio, aquilo que convém a ele e não convém ao clube, porque a decisão ela tem que ser administrativa. É bom para o clube? Vamos tomar. Não é bom para o clube? Não vamos tomar. Tem que contratar o jogador? Vamos sentar com a comissão técnica. Vamos sentar com a gerência de futebol. É necessário o jogador? É necessário por conta disso. Vamos contratar. E até aí a questão, é uma outra questão. Vai contratar quem? Né? Qual o dinheiro que a gente tem para contratar? Quanto a gente tem para investir nisso? E outra, aquilo, o que você precisa? Qual a característica? Qual o modelo de jogo? O futebol andou. As coisas cresceram. Vou trazer um cara, mas ele tá totalmente... Vou trazer um cara de nome, um jogador de aeroporto. Que todo mundo... beleza. Mas que tá fora de todo o padrão de jogo do treinador. Ué, que resolve. Não vai adiantar nada, vai gastar dinheiro. Só para mostrar que fez alguma coisa. Então, assim, os dirigentes também têm que se profissionalizar um pouquinho. A gente vai chegar lá. Então vamos voltar agora. Tava no Bragantino ainda, não esqueci não. Do Bragantino, aí fez Série B do Brasileiro, mas é aí que você falou, por conta até da falta de pagamento de salário, teve alguns entreveros, né, ali com a diretoria, acabou não seguindo lá. E depois? E eu vim pro comercial, um convite do Wagner, do treinador, né, Wagner Lopes, ele um projeto no comercial de Ribeirão Preto, que tinha acabado de cair, né, da primeira divisão, voltou para a segunda e para subir novamente. E aí na minha cidade, Ribeirão Preto, 10 anos fora, a gente orou bastante e entendeu que deveria voltar. Deu um passinho para trás, né, e foi legal, porque ali, sabe, doutor, talvez tenha a minha maior satisfação dentro do futebol,
porque a gente sobe de divisão, né, da segunda divisão para a primeira novamente, a gente volta para a primeira divisão, e eu subo num time da minha cidade, onde eu tinha saído dispensado, com os meus pais no estádio, a minha esposa, meus filhos, com os amigos. Talvez aquele sonho lá de trás que eu tinha deixado no meio do caminho, ele começa a viver novamente. O estádio lotado, gritando que o time havia voltado e tal. Então, eu joguei contra o Corinthians, contra o Flamengo, no Maracanã, o Copa da UEFA, mas a maior satisfação foi na minha cidade, né, num acesso de segunda divisão para a primeira divisão. E aí eu venho pro comercial, depois eu volto de novo pro time da Série B, volto pro Guaratinguetá. A gente faz o segundo semestre lá. Guaratinguetá 2013, 2014 venho pra Ferroviária de Araraquara. Não, isso já pega o Guaratinguetá quando o Guaratinguetá estava organizado de verdade. Não, era um baita de um clube. Que a gente era um modelo de empresa. Todo mundo com plano de saúde, todo mundo registrado em carteira, todo mundo morava bem, centro de treinamento. É um pecado o dono ali pelo que cansar. Eu sei, não foi só cansou, né? Tomou uns passapé também. Também e aí, aconteceu isso. E aí se encheu o saco e largou mão, pelo que eu sei. Mas o investimento estava ali, estava dando resultado, né? É uma Série B do Campeonato Brasileiro. Absurdo, o time muito bem montado. Bom time, uma estrutura absurda. A gente tinha um centro de treinamento, eu morava num hotel, eu fui sozinho, morava num hotel, recebia tudo em carteira. Eu nunca tinha visto isso no futebol, 100% dentro da carteira. Você já estava com 12 anos de profissional, a primeira vez que recebia tudo direitinho. Eu nunca vi isso, falei, gente, plano de saúde para a família inteira. Cara, que loucura, e de repente o cara se cansa e abandona o time. E de lá eu volto de novo para a Série A2, né, na Ferroviária, de novo com Wagner Lopes, em 2014. E 2014 não foi um bom ano para mim, porque eu joguei muito pouco, tinha uma dor no joelho, não achava de jeito nenhum essa dor. E o segundo semestre eu acabei ficando, a maioria do segundo semestre parado. Joguei 5 jogos no Paulista Série A2, depois fiquei parado 4, 5 meses, e fui jogar depois numa Copa Paulista no Comercial de Ribeirão Preto, porque estava parado lá, estava só treinando, restabelecendo. E aí, no final de 2014, o Alexandre, que era o empresário do Wagner, me fez um convite para ir para o Japão em 2015. E aí eu fui para o Japão em 2015. E que time lá no Japão? Chama Tespa Kusatsu. Kusatsu Guma, a gente chama. Em Maebashi, o estado é Guma, pertinho de Tóquio. Bom, pertinho de Tóquio ajudou muita gente, já vai por mim. E assim, também uma cidade ao lado, uma cidade brasileira, supermercado brasileiro, salão de beleza brasileiro. Então, assim, a adaptação foi... Aí conseguiu com a família? Fui com todo mundo, a família sempre foi comigo. Fantástico, qualidade de vida absurdo. O Japão, se você é um jogador profissional, você tem vida longa no Japão. Você tem vida longa no Japão. Eu já fui lá com 30 e poucos anos, 34 anos, 33, 34 anos. Pô, isso foi 2017, 18? 2015. 15. 33 anos, 2015. Caramba, e como foi essa experiência? É isso? Foi bom pra mim, joguei pra caramba, joguei quase todos os jogos. O nosso time só não podia subir porque não tinha centro de treinamento. No Japão é super organizado, né? Se o clube não tem centro de treinamento próprio, ele não pode jogar na J1. E nosso time tava ali brigando terceiro, quarto, quinto, só que chegou na reta final, tirou o pé, porque não tinha centro de treinamento. Era pra mim ter renovado, aí a gente não quis renovar, porque achou que ia pegar um time maior, né, de J1 e tal, que acabou não acontecendo, e acabei retornando pro Brasil. Aí fui pro Brasiliense em 2016. Brasiliense Série B do brasileiro, isso? Série D, já estava na Série D, só que assim, talvez foi um dos clubes que eu mais recebia, um clube organizado também. Porque o Brasiliense também paga bem. Eu lembro que tinha uma pessoa por trás lá. Continua, é o dono, o time de dono, né? É o Luiz Estevão. Isso. Que era um deputado lá. Ele paga super bem, sem treinamento, morava bem também. Eu tinha um contrato de produtividade. Se nós conseguíssemos vaga para a Série D, eu aumentava mais 1 ano e meio de contrato. Só que a gente não conseguiu, foi muito mal no Campeonato Brasiliense, foi muito mal. Aí eu retorno pro Botafogo novamente, pro Comercial em 2016.
já indo para um final, né, de carreira, né? Já pensando numa transição. Já pensando, foi aí mais ou menos. Não foi, eu fui em 2016, depois de 2017 fui para o Rio Claro com o Sérgio na Série A2, e aí eu começo a iniciar uma transição de carreira. Começou a estudar aí. Exatamente, já começando a pensar num pós-carreira. Tá, então a gente tem que dar uma pausa, por quê? Aí eu vou ter que te perguntar quando que você conheceu o trabalho do sindicato? Porque eu sei que aí a gente vai entrar nos cursos que você fez do sindicato logo nessa época, um pouquinho depois, pelo que você me falou. Um pouquinho depois. Do Atleta e tudo mais. Quando que você conheceu o trabalho do sindicato? Minha primeira pergunta, para a gente daí começar a juntar as histórias. Quando eu venho para cá, a minha família já não me acompanha mais. Ela fica em Ribeirão Preto. Depois de 2016, ela já fica em Ribeirão, já fixa moradia em Ribeirão Preto. E aí meus filhos já estão maiores, já estão estudando. E aí eu já começo a me preparar, né, para o que eu vou fazer. Peraí, o que a gente vai fazer? E aí eu falei, ô Janaína, como que eu tô pertinho aqui em Rio Claro, perto de Ribeirão, dá para mim ir, voltar, final de semana e tal. E aí eu já comecei a vislumbrar. Eu fui capitão na maioria dos times que eu passei, né? Eu tinha essa facilidade de conversar, de discutir premiação, já de organizar dentro de campo. E aí, como a gente começa a jogar Série A2, Série A3, Copa Paulista, você vai ter que organizar um pouco mais aflorado pela falta de investimento. É complicado. Vai ter que desenvolver algumas aptidões obrigatórias. Obrigatório. E eu já tinha essa questão comigo. Então eu começo a desenvolver isso. Em 2018 eu retorno para o Rio Claro. 17, 18 eu retorno para o Rio Claro. E fico o segundo semestre parado. Aí eu falei, opa, vou começar a estudar. Para mim poder, já tenho essa ideia, eu vou fazer gestão. Gosto disso. Já tinha uma amizade, né, com o pessoal, a questão do direito de arena, a gente estava sempre aqui, vendo uns cursos e tal. E aí a gente começa, eu fiz Educatleta, se não me engano, primeiro. Eu fiz 2 edições do Educatleta. Sim. E fiz o certificado de monitor também. E assim, posso dar um adendo, posso falar, fiz vários cursos de gestão, mas Educatleta para mim foi o que mais eu utilizei na prática. Mais voltado para o jogador de futebol. É interessante, fiz o FGV, fiz interativo, mas o que mais voltado para aquilo que eu praticava, que eu vivenciava, o Educatleta. Interessante. Pode pontuar isso aí que é interessante. Acho interessante. Eu acho que até uma boa, porque ouvirem da gente que é do sindicato falar do Educatleta fica muito fácil. Mas você poderia até explicar para o pessoal que está acompanhando a gente, que vai te ouvir melhor, como que funciona o curso do Educatleta, né? Como que você fez, que é tudo online. Tudo online. Quais são os temas que mais te chamaram a atenção, que mais você conseguiu utilizar e colocar em prática? O que eu mais gostava e gosto é a autonomia do atleta. Eu acho que isso falta demais. E explica de uma forma bem didática, bem direta, né? Como que o atleta tem que se comportar. Ele tem que ter uma voz mais ativa, ele tem que poder estudar, ele tem que saber discutir um contrato, ele tem que saber disso, ele tem que ser mais autônomo. A gente, quando atleta, a gente fica muito nas costas do empresário, nas costas do treinador, nas costas da mulher. Tem muita mulher que discute contrato pelo jogador. Eu tenho amigos, por exemplo, que recebiam pela empresa do empresário. Caiu o dinheiro, você pagava a nota, o cara tinha que ligar para o empresário para pegar o seu dinheiro. E era do trabalho dele, né? E você sabe, desculpa, um adendozinho aí, quanto que realmente caía lá na conta? O empresário negociou, ele que recebe, ele te repassa. Sim, é o que dá para entender. Corre esse risco. Corre esse risco. Então, assim, a autonomia, interessante demais, gosto bastante. Educação financeira também, uma coisa que me pegava muito. E eu também aprendi bastante coisa nessa questão de educação financeira, né? A questão de gestão, né? No esporte, né? Que a gente pode trazer também para a nossa vida. Então, assim, muito direcionado. Gostei muito do Educatleta. Fiz o certificado de monitor, depois eu fiz a
O curso de certificado. O curso de certificado, depois vim aqui em São Paulo, fiz as aulas práticas. Então assim, isso me ajudou demais para entender também o modelo de jogo, para me entender a questão de planejamento, né, da semana, o planejamento mensal, né, de treinamento, uma coisa assim que pra gente, a gente pegava tudo mastigado, né, da comissão técnica. Agora você do outro lado, você já pega, já entende o porquê, né, de direcionar todos os treinamentos, a semana de treino, a semana de trabalho. Então para mim foi muito interessante isso aí. Tá, e aí você já começou, aí você ficou segundo semestre parado, começou a estudar tudo isso já foi emendando um curso no outro, e ainda você jogou mais uma ou duas temporadas, certo? Mais uma ou duas temporadas, joguei 18, 19 na Portuguesa Santista, fiquei parado, continuei estudando, né, fui fazendo esses complementos. 2020 teve a pandemia, né, eu fui no Rio Claro, foi um ano para mim ruim, né, peguei o Rio Claro uma fase horrível, eu tinha pego 2 vezes super organizado, depois um ano ruim, e então assim, para mim eu perdi muita coisa, pandemia, então foi um ano de se organizar, de se ajeitar, e aí em 2021 eu vou para Penapolense, para disputar uma Série 3 do Campeonato Paulista, e termina, né, também com pandemia, para o campeonato, e eu já bem definido, já com todos os cursos já para iniciar um pós-carreira, já mais ou menos definido. Acaba a Penapolense 2021, vou para casa, vou para Ribeirão Preto, em abril mais ou menos, ao final de abril, início de maio. Fico maio e junho, tenho um convite do presidente do comercial para poder fazer a transição. Eu já com os cursos todos mais ou menos frescos, né? Tudo preparado Tudo já preparado, pra isso. né? Com aquilo que eu já tinha, e eu sentei com a Janaína, a gente orou um pouquinho, conversou um pouco. Falei, acho que está na hora, 39 anos também, já não tava arrastando demais. Jogava no domingo, dor até na quarta, pô, não tem... Jogava igual pra jogar quando tinha 20 anos. Dor eu já não sei, posso falar pra você. Dor. Aí eu falei, vamos parar. E eu fiz a transição. Parei em 2021 e já inicio... Qual era o seu cargo já lá? Como gerente de futebol. O presidente faz um convite, ele sai da Série 3, tem um ano na Série 3, o comercial ruim. Quase caiu. E o clube, assim, super apertado, né? Também ainda estão sofrendo lá com dívidas... trabalhistas ao extremo. Mas o buraco também, que entrou comercial nos últimos 4, 5 anos antes dessa chegada aí do atual presidente até se reestruturar, vai demorar um tempinho. Vai demorar, porque assim, o presidente é um cara que é muito honesto, né? Tudo muito simples, mas tudo funciona. Que ele fala, Cleison, eu preciso de alguém que tenha identidade com o clube, né? Uma pressão grande aqui, fazer alguma coisa diferente. E a gente desenha uma gestão, né, de médio e longo prazo para poder organizar o clube, que já estava vindo em passos lentos, organizar, mas faltando setorizar alguns setores, né, dar função para algumas pessoas, e aí a gente desenhou tudo isso, trouxe algumas pessoas comigo. Então, e como foi, assim, desenhar isso na sua primeira oportunidade pós-carreira, participar de tudo, né? Você participou de toda a organização do clube nesse ano para começar o Paulista de 2022. Na verdade, assim, a gente inicia a Copa Paulista. Final de 21 ainda, né? E assim, tinha 6 jogadores do clube. E o clube, por exemplo, o comercial, todo meio de ano e início de ano, monta um time. Meu Deus, como que você vai se estabelecer? E eu falei, peraí, vamos sentar aqui. Qual que é o problema, né? Não tem dinheiro, não tem patrocínio, as cotas bloqueadas. Não dá para montar. Todo mundo monta com 150, 200 mil. A gente tem quanto? 80, 50 e monta meio ano todo. E as coisas trabalhistas e os acordos. Meu Deus, não vai dar. Vamos fazer uma questão de continuidade.
vamos aumentar o contrato dos atletas, né? A gente, uma espinha aí, 5, 6, 8 jogadores. E aí a gente aumenta o tempo de contrato, que já possam fazer parte da Série A3, que é o campeonato principal do clube. E depois a gente enxerta com a base, com alguns meninos aqui da região, pontua com os jogadores depois para a Série A3 para a gente tentar economizar. E deu muito certo. Deu certo? Deu muito certo, porque assim, montamos um time que todo mundo tinha de 100, 120 mil, montamos com 60 mil, porque a gente já tinha uma base. Pela base financeira, você tem que concordar comigo que vocês montaram um time para não cair. Exato, a primeira ideia... Para ficarem na média da tabela, o time para não passar sufoco. Exato, mas assim, como o time paga direitinho, é um time organizado, tem uma boa alimentação, uma boa estrutura, a gente conseguiu trazer alguns jogadores de um nível um pouco maior, de um salário menor. A parte financeira, de valores, de nível de dinheiro investido, era um time para não cair, para não cair. Era a menor folha da Série A3, era a menor folha da Série A3. Só que assim, graças a Deus a gente teve uma boa passagem no futebol, conseguiu fazer bastante amigo, bastante relacionamento, e o pessoal acabou vindo por conta da amizade, por conta de um projeto de continuidade. Por exemplo, agora tá lá, eu não estou mais lá, né? Quer dizer você, né? Não, mas ela cresceu encabeçou, mas assim, o William, o Gustavo, o presidente, todo mundo trabalhou muito. Quando a gente trabalhou junto ali, a gente trabalhou muito. Claramente o grupo de vocês deu certo, né? O grupo de trabalho. Mas eu falo assim, você encabeçou tudo isso, né? Eu acompanho futebol por conta do sindicato, e a gente sabe, assim, é isso, o respeito e o profissionalismo que você sempre colocou dentro do futebol fez com que abrisse portas para que você pudesse, fora do futebol, né, fora das 4 linhas, sem ser como jogador, ter também essa possibilidade, ter esse respeito das pessoas e ter esse conhecimento de futebol também, né? Porque eu sei que teve atleta ali que você pegou na várzea. Exato, eu peguei 3 atletas na várzea. Um foi artilheiro da Série A3 e o outro foi o vice-artilheiro. Revelação. Então, assim, teve que buscar, achar alguma alternativa. O Gustavo, por exemplo, o melhor treinador da Série A3, ele era da base. Ele tem uma vida toda dentro do comercial, na base do comercial como auxiliar técnico. Ninguém queria. Não tem... O comercial... Eu fiz uma pesquisa lá pro Gustavo ficar, para me argumentar com os diretores. Olha o que a gente teve que fazer. Vou passar em primeira mão para você. Boa. 8 treinadores... Em 1 ano e 6 meses, gastaram mais de 160 mil reais em treinadores, nesses 8 meses. Absurdo. 1 ano e 6 meses, 8 treinadores. Mais de 160 mil reais. Porque trocaram, 3 jogos, troca. 3 jogos, Não, peraí, para. Vamos pegar o menino que é daqui, conhece o clube, busca recurso, trabalha pra caramba. Conhece os atletas da base. Conhece os atletas da base, conhece aqui a região, já teve 4, 5 oportunidades como auxiliar, conhece a Série A3 como ninguém. Por 30% do valor de um treinador de nome que vocês querem trazer. Já economizamos 70% de um treinador. Que para uma folha, mais ou menos aí... 14, 15 mil reais que a gente poderia contratar 3, 4 jogadores para a Série A3 naquela época. Então a gente... Mas tá louco? Não, vou explicar para eles. Expliquei para eles tudo certinho. Tá vendo quantos dias vocês jogaram fora, tal, vale a pena. Manteve o Gustavo. Então a gente teve que fazer isso para manter o Gustavo. E ficou. Foi o melhor treinador da Série A3. Então, assim, a gente teve que ter esse trabalho. O Gustavo também comprou a ideia. O Gustavo tem grande parte nisso aí também, claro. Porque conduziu, porque comprou a ideia. Então, assim, foi um trabalho pesado. E o presidente comprou a ideia. Na oportunidade, comprou e foi embora. Trouxe o William, que é um amigo pessoal, para buscar recurso, né, para buscar patrocínio, com um cara fantástico para isso. E aí o William veio e fez todo esse trabalho. Então, assim, a gente foi conduzindo, subimos no primeiro ano, né? A gente conseguiu subir no primeiro ano, ficamos 19 jogos invictos dentro da série. Caramba. Trouxemos alguns meninos da Bezinha pro Gustavo, saiu da Série A3 e foi pro Nacional da Madeira. Ele estava no Taquaritinga.
não vou falar o valor, mas ganhava pouco demais. Praticamente salário mínimo. Um pouco mais que o salário mínimo só. E saiu do Taquaritinga, veio numa parceria com um amigo, empresário dele, que é meu amigo lá de Araraquara. E foi pro Nacional da Madeira, né? Negociado. Tá agora. Tá lá com um valor, 1 ano, vai vencer agora. Se o clube quiser, vai aportar um valor interessante pro clube. Se não me engano, 100 mil euros em 30%. Pro comercial é excelente. Então, assim, o trabalho foi andando, foi conduzindo, a gente subiu. O que a gente... E eu acho que a gente fez errado, talvez foi dar um passinho a mais na Copa Paulista. Porque a gente fez 19 jogos, subimos de divisão, mantivemos o time. O que a gente pensou? Eu, principalmente, briguei até para isso. Vamos contratar mais uns 3, 4 jogadores para a gente buscar um brasileiro. Uhum. Para quem não acompanha esse nível de futebol, muda o ano do time. Tem o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Você tem o calendário completo, que a gente fala, tem primeiro e segundo semestre. Você consegue organizar o time para o ano. Você não precisa organizar o time para o campeonato de 3 meses, que é o Paulista 1, a 2 e a 3. E o time estava bem montado, uma base, todo mundo já quase 1 ano no clube, todo mundo bem adaptado. A Copa Paulista 22 estava pesada? Tava, e a gente foi muito mal. Não é nem só isso. Tinha times com muito investimento. Sim. Na nossa chave era o Botafogo, disputando Série C do Campeonato Brasileiro. O Noroeste, que é um rival e tem um nome pesado. E Sertãozinho, que é um clássico regional. Então, assim, a gente não foi bem. Isso aí deu uma apertada, porque a gente foi mal, não classificou. Então, o planejamento que era perfeito já deu uma balançada. Mas nem sempre você vai ter, quer dizer, quase nunca você vai ter um retorno desportivo direto, imediato, assim. Você falou, futebol infelizmente é imediatista, o mundo hoje é imediatista, mas é isso, você conseguir de um ano, 3, 4 meses, montar um time que subiu da Série 3 para a Série 2, a Série 3 é um campeonato muito complicado. Difícil. Né? Não, com a menor folha, com jogadores da várzea, com alguns meninos da Bezinha, então assim, foi realmente garimpar mesmo. Qual que é a ideia? Vamos manter o planejamento, vamos ajustar, vamos dispensar alguns jogadores, vamos ajustar. Qual que é a ideia agora? Não cair para a Série 2, né? E a gente manteve a base, trouxemos algumas peças pontuais, né? Também por amizade, e não só eu, mas já o Gustavo, o presidente, o Ira já um pouquinho mais ativo, até mais do que eu, em trazer isso. E aí não iniciamos bem, né? Mas a gente já tinha feito um planejamento, ó. A ideia é não cair, são 12 pontos. Temos 4 vagas. Na 5ª, 6ª, 7ª rodada, teoricamente, pela tabela, vai ser mais tranquilo pra gente. E aí dá pra gente pontuar e... Para chegar já próximo a essa pontuação necessária. Se o time encaixar, que parece que é bom o time, se encaixar... Pode até mais rápido. Beliscar, exato, uma classificação. E aí a ideia era essa, né? Mas aí a gente empatamos a primeira em casa, 2 a gente perdeu fora, perdeu Primavera e Novo Horizontino fora, né? E aí o presidente acabou me ligando aí para me desligar. Mas assim... O planejamento foi muito bem elaborado, né? Não pelo Acres, pelo amor de Deus, mas pelo grupo. Pela equipe. Pela equipe que trabalhou bastante, né? E agora o comercial, você vê que a gente não estava errado no planejamento, porque não mudou ninguém. Né? Não mudou ninguém, só mudou eu e o Pix saiu. Mas ganharam 2 jogos e empataram fora. Então, assim... Estava dentro daquilo do esperado, mas a gente entende também que tem um desgaste, 1 ano e 6 meses, divergência, e assim vai o futebol, a gente toca e a gente agora, né, se prepara mais um pouquinho agora para um outro lado. Mas me assusta isso, porque 1 ano e 6 meses deu divergência. Pô, você pega os grandes clubes da Europa, tem cara que tá ali há 20 anos, pô. 20 anos. Divergência faz parte de qualquer trabalho. Exatamente. Não é isso que vai fazer a pessoa... Desculpa, para mim não tem lógica alguma. Você deixou de ser competente agora? É isso? Tipo, pra mim, Não, se você foi um dos cabeças, não, praticamente o responsável por toda a reestruturação desportiva do time, a ideia, isso aí, tudo aí, pô, como a gente vai buscar atletas, quem a gente vai botar para
ser o técnico do clube. Toda essa ideia, toda essa reestruturação fez com que o time, em 3, 4 meses, encaixasse, subisse de uma 3 para uma 2. Que o pessoal lá do comercial sabe muito bem a dificuldade que é isso, que o comercial não jogava uma 2 há quanto tempo? 8 anos sem disputar uma 2. Então, assim, e aí, por conta de 2, 3 jogos que perdeu, que seja a Copa Paulista, mas se desligar, para mim não faz sentido. Acho que a questão das pessoas melhorarem no trabalho, elas precisam de tempo e confiança. No futebol não tem nem tempo e nem se dá confiança. Como que vai desenvolver um trabalho? O meu peso, sabe, doutor, é a questão de decidir por conveniência, decidir por questão própria, política, ou porque ele convém. Isso que me pesa. Por quê? Porque aí o clube pode retroceder. Claro. Não é ideal, por exemplo, o comercial do tamanho que é, mendigar colaboração de empresários, de amigos, de colaboradores. Não é ideal para um clube de 113 anos. O clube precisa se reorganizar. Tem um grupo de WhatsApp que aporta um valor mensal. É fantástico esse grupo. Eles estão fazendo algumas ações trabalhistas, estão pagando esse grupo. Então está andando. Daqui a pouco a gente conseguir montar um projeto, unificar, apresentar. É tempo. Agora a gente retrocede com pessoas que vão aportar um jogador, que vão aportar um treinador, que vão aportar outro jogador, e perde todo esse planejamento. Qual que é a ideia que me passa e que me pesa? É isso aí. O clube nunca vai crescer. Tá, e agora, vamos lá. Agora, pro teu futuro aqui no futebol. O que você pensa do futebol? Né? Você quer continuar essa parte de gerente de futebol, né? Que une aí um pouco o campo e um pouco a parte da diretiva ali? É essa a sua ideia mesmo? É aí que você quer estar? É essa função que você gostou? Eu gosto muito dessa questão, né? Eu gosto muito dessa questão humana dentro do futebol, né? Eu entendo que o produto é ser humano, então você precisa tratar bem o ser humano para ter um produto que vai te atender dentro daquilo que você precisa. Acho que a gente deixou um pouco essa humanização dentro do futebol, a gente buscou mercadoria, negócio, business, indústrias de entretenimento e esqueceu o jogador que é humano. É tudo isso, mas o ser humano tem que acompanhar, pô. Eu falo sempre, se eu tiver mal, a Cleison muito mal, aqui no sindicato eu vou estar mal, na minha casa eu vou estar mal, eu vou estar na pizzaria, eu vou estar mal, eu preciso estar bem, né? Então eu gosto muito dessa questão, né, de gestão humana e gosto também de campo também, demais, mas assim, o que eu vislumbro mesmo, né, é um projeto de base, social, que visa esse ser humano, mas também que traz bastante acertos, né, para ativos para o clube, dá oportunidade, né, para essa base. Até o Alê tem essa palestra, né, da questão humana aí, que de 300 mil, 30 jogadores viram jogadores de futebol, 3 têm uma carreira de Neymar, de seleção brasileira. Então assim, e esse restante dessas pessoas que ficam jogadas com 2, 3 casamentos, com problema com álcool, problema com droga, 2 ou 3 filhos, a gente está deixando, a gente troca esses 2, 3 por esses 280 que fica fora. Então assim, é muito pouco, por isso essa decadência. Talvez se a gente conseguir aliar esse projeto, né, pegar a cancha dentro do futebol profissional ou de uma base, para depois repassar esse projeto e trazer, né, não só bons jogadores de uma forma padronizada, bem organizada, profissional, mas também humana, né? Não só o jogador, mas também o pai, a mãe, os irmãos, poder ajudar de alguma outra forma. Entender, e não formar um atleta, né? Formar um homem. Uma pessoa. Porque é isso, se a pessoa, se ela for um bom profissional, de uma maneira geral, ele vai ser bom profissional jogando futebol ou fora do futebol. Exato. Agora, se você formar só um atleta, ele vai ser só um atleta, ele não vai ter essa parte. E, pô, você jogou bola, você sabe muito, jogou bola, não, você foi atleta profissional, né? Você sabe quanto psicológico
pode ajudar ou atrapalhar, né? Assim, então, eu acho que isso também me chama a atenção, que até os clubes grandes, tem clube grande que não tem psicólogo. Para mim, clube grande tinha que ter alguns psicólogos, não tinha que ter psicólogo, tinha que ter psicólogos no plural. Psicólogo, que isso, cara? social, Toda essa parte, essa parte psicológica, toda essa parte de terapia. Pô, como que você faz? É isso, o atleta pode estar ganhando o dinheiro que for. Se ele tiver algum problema de saúde, alguém na família com problema de saúde, como que ele vai? Né? Se tem um filho doente em casa, como que você vai trabalhar e vai ficar bem? Pessoa normal, senta no escritório. Pô, tô aqui, sento aqui no escritório, eu vou ficar bem o dia inteiro bem, sabendo que minha filha está doente em casa? Como? Exato. É isso, e assim, hoje o futebol ele é muito mecânico, né? Ele é mais físico, mais tático, mas o que faz o cara ganhar mais é a questão mental. 70% daqueles que ganham muito, aqueles que decidem melhor. Isso é provado. Então, o que é decidir melhor? Atrás disso. Então, como que faz pra gente formar um jogador que ganha muito? Aí tem a questão autônoma, o cara tem que ser um cara autônomo, o cara tem que ter 2 ou 3 línguas, o cara é um cara que respeita a hierarquia, é um cara que treina religiosamente dentro dos horários, é um cara que respeita o profissional. Como que eu vou... Então eu preciso voltar na parte humana do negócio. Eu quero que o cara faça 10 gols, mas não tô olhando a questão tática dele, não tô olhando a questão humana dele. Ele pode até fazer 1, 2 jogos, mas não vai ter uma sequência de carreira, não vai decidir, vai faltar, na hora do momento de decidir vai faltar. Então acho que é isso, né? Dentro daquilo que eu entendo de futebol e que eu vou procurar aí dentro daquilo que eu conseguir, né? Tentar aliar essas duas coisas e dar, né, a questão humana e a questão também técnica e tática, para tentar aliar essas duas coisas e chegar num bom nível e decidir. E se não virar jogador de futebol, pelo menos ele está formado, pelo menos ele fala uma ou outra língua, o pai e a mãe tá formado, e assim ganha também rendimento, ganha performance. Cleiton, uma coisa que me chama a atenção, pro lado negativo, é as categorias de base dos times grandes. São categorias que têm um investimento financeiro gigantesco, né? E às vezes o atleta tá ali, passa 5, 6, 7 anos ali dentro, o atleta se forma profissional, ele não sabe quais são as funções dele, né? Ele não sabe as regras do jogo perfeitamente, ele não sabe algumas coisas que, para um atleta que quer ser profissional, não é viável isso, né? Como que o atleta que quer ser profissional, quer ganhar dinheiro, quer ter a vida, quer seguir uma carreira como atleta, não sabe quais são as regras que ele tem que seguir, não sabe quais são as funções da posição dele, quais são as obrigações dele, né? De obrigação tática, obrigação técnica, né? Como que faz isso? E acho que isso faz com que a gente perca muito talento dentro do futebol. A gente desperdiça muita gente, né? Então acho que isso para mim me assusta. Não sei como você vê isso. Até nessa passagem do comercial, acho que pelo que você já me passou aqui para nós sobre sua preocupação com a parte intelectual, com a parte psicológica dos atletas, já deve ter uma cabeça diferente. Como foi para você também ver isso de fora do campo? Essa questão da gestão mesmo, da gestão bem definida, né? Quando eu cheguei lá, eu lembro que na primeira reunião que a gente teve, vamos fazer o seguinte, vamos economizar fora de campo e vamos contratar jogador. Falei, tá, tudo bem, mas e se lá dentro não andar? E se não tiver resultado? Então vamos estruturar, né? Então eu acho que é bem isso. Eles só querem ganhar, quer performar, é alto rendimento, mas não dá estrutura para isso. E eu não estou dizendo só da questão técnica ou tática, não. Estou dizendo da questão psicológica também. Então, se você não dá uma estrutura, não blindar os jogadores, não falar a verdade para eles, não dar uma estrutura, você não vai conseguir. A gente fala da questão da pirâmide ao contrário, né? Ela está ao contrário, o que acontece? O primeiro vento, a primeira coisa, ela vai cair. Então, primeiro você estrutura, né? Você dá a estrutura para... É o que? Vamos definir a base, 11, 13, 15, 17, vamos padronizar qual que é a ideia, qual que é o modelo de jogo. Então, assim, essa questão da gestão,
A pessoa só olha lá dentro do campo, que é só no domingo, e esquece da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. E aí a gente tá na contramão do negócio. Pode dar certo no campeonato? Pode dar certo. Mas e pro restante da competição? É a questão de mendigar. Olhando lá só para dentro, esquece do lado de fora. É a questão nossa, a gente tá sorrindo, mas por dentro tá arrebentado. Então tudo isso tem que ser bem desenhado, bem definido, detectar o que é certo, o que não é, para poder gerir de uma forma mais completa. A gente vê aí time de sub-13, sub-15, time e gestão querendo ganhar campeonato, sendo que a ideia da base é você formar um atleta, né? A gente bota, por exemplo, eu vejo lá no sub-11, sub-13, bota os maiores e os mais fortes. Aí é um balão, joga lá, chuta de longe, faz o gol, ganhou, beleza, mas não formou ninguém. Não tem um padrão de jogo, não tem ideia de jogo, não ensina a posição dos meninos, mas ele quer ganhar, porque se ele não ganhar, ele vai estar fora. Qual que é a ideia da gestão que colocou aquilo lá, né? Colocou os meninos que são... tem muito isso hoje, né? Hoje está mudando um pouquinho, tem o tardio e tem o maturado. Então todo mundo contratando maturado, mas chega com 20, ele não vai mais, não igualou, mais. Não vai mais. E aquele pequenininho que se perdeu no meio do caminho vai subindo e passa. Um ou outro vai. Mas a gente está perdendo, você acabou de dizer, a gente está perdendo valor, a gente está perdendo atleta, a gente está perdendo jogador por conta desse imediatismo aí, que o cara só olha para dentro do campo, só olha para os 90 minutos e esqueceu, né, da semana de trabalho, onde ele automatiza para poder fazer bem no final de semana. Eu acho que é isso, Cris. A gente falou só um pouco, dá para a gente falar muito mais, mas acho que para conhecerem um pouco da sua carreira, o pessoal que não te acompanha tão de perto como a gente aqui do sindicato, conhecer um pouco de quem foi o Cleison atleta, quem é o Cleison como pessoa, independente se é atleta ou como gerente de futebol, e também como gerente de futebol agora nessa carreira que já de muito sucesso, 1 ano e meio como gerente de futebol, já ter um acesso de A3 para A2 sem dinheiro, como a gente falou aqui, sem investimento para isso, eu acho que deixa bem claro o seu potencial. Então, te agradecer por ter aceito o convite, por sentar aqui e conversar com a gente, e parabenizar você pela sua postura de sempre como atleta e agora como gerente de futebol, e te desejar sorte, que eu acho que você tinha um pouquinho de sorte com o potencial que você tem, o seu profissionalismo, a sua experiência e a sua mentalidade para o futebol. Só um pouquinho de sorte que você vai deslanchar fácil. Obrigado. Eu quero ver quando ficar famoso e rico, você vai sentar aqui para conversar com a gente. Deixa gravado. Já promete, deixa gravado. Foi um prazer, doutor. Obrigado mesmo, sabe? Sou suspeito para falar, porque eu gosto demais de vocês, né? Tenho um carinho enorme, sou muito grato também por vocês. Deixo um abraço, né, pro Reinaldo. A gente está à disposição sempre, o que vocês precisarem, precisa de alguma coisa lá do interior, a gente está lá também à disposição. Obrigado, mas pode chamar que a gente vem com o maior prazer. Valeu, Gleice. Obrigadão, gente. Até uma próxima. Abraço.